Fala pessoal, me chamo Lucas Takahara e nesse canal eu ajudo você, empresário, dono de delivery, a lotarem seu delivery de pedidos sem virar refém do iFood, sem virar menininha do iFood, sem ter o iFood como seu sócio. Se esse assunto te interessa, já começa se inscrevendo aqui, porque toda semana eu trago conteúdo relevante do nosso nicho, conteúdo atual, conteúdo validado com os nossos clientes e conteúdo aplicável para o seu negócio. Se você quer aumentar as vendas sem depender do iFood, já começa se inscrevendo que vale muito a pena acompanhar. Nesse vídeo eu quero falar com você que já investe em tráfego pago para o seu delivery, só que não está tendo o resultado que você espera. E o resultado que eu espero que você espere, no final das contas, são as vendas. E não seguidores, não clique, não visualização. Eu quero que você espere, no final das contas, mais vendas, mais retorno sobre o investimento, o ROI, e mais aumento no seu faturamento. É isso que a gente busca, é isso que eu busco dentro da minha agência com os nossos clientes. Então, é isso que eu quero passar para você nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe uma etapa na jornada antes do clique e uma outra etapa depois do clique. A primeira etapa antes do clique é onde a gente vai mexer com tráfego pago para gerar o clique de fato. E depois que a pessoa clica, ela é direcionada para o cardápio digital. E dentro do cardápio digital, ele vai ter toda uma jornada de compra até que ela realmente se torne ali um comprador. E separado essa jornada em duas etapas, a gente consegue observar que a primeira etapa, até gerar o clique, é responsabilidade do tráfego pago. Agora, depois que o tráfego pago gera o clique, é a responsabilidade do cardápio digital converter essas pessoas que vão vir através do tráfego pago em vendas. Então, o tráfego pago gera cliques, o cardápio digital vende. Trazendo para a linguagem do futebol, o tráfego pago faz o meio-campo, ele faz a assistência para você, ele joga a bola lá na área, e o cardápio digital, ele bate pro gol, ele dá aquela cabeceadinha, manda pro gol, manda para a rede e converte esse público em vendas. E ter essas duas etapas bem alinhadas é o que vai fazer com que o seu faturamento cresça mês após mês, que você tenha ROAS positivo, ROAS acima de 10, ROAS acima de 20, a gente já teve aqui na agência ROAS acima de 40 até, e vai ser o que vai fazer com que o seu tráfego pago seja de fato um investimento e não só um custo. Então vamos analisar a primeira etapa, que é a parte do tráfego pago. As duas principais métricas que a gente precisa analisar nessa etapa é o custo por clique e a taxa de clique. Se a taxa de clique está baixa, é muito provavelmente por conta do seu criativo. O seu anúncio não está chamando a atenção, teu anúncio não está despertando desejo nas pessoas e teu anúncio não está fazendo com que a pessoa queira ver mais daquilo. Então, taxa de clique baixa, o problema está no criativo na maioria das vezes. E a segunda métrica, que é o custo por clique, pode ser a própria taxa que está baixa. Então, se você está anunciando e poucas pessoas estão clicando, você vai ter que pagar por todas as pessoas que não clicaram também. Então, taxa de clique baixa faz com que o seu custo por clique aumente. E outro ponto que faz com que o seu custo por clique aumente é você ter um público muito pequeno. Quanto menor for o seu público, maior vai ser o custo para você imprimir anúncios para essas pessoas. Então, se você paga muito caro para imprimir o seu anúncio, que é mostrar o seu anúncio, fazer com que a pessoa veja o seu anúncio, logo o custo por clique também vai aumentar. Então, a grosso modo, nessa primeira etapa, o que você vai analisar são essas duas métricas: custo por clique e a taxa de clique. Tendo essas duas taxas sob controle, se essas duas taxas estiverem bem, e mesmo assim você não estiver tendo vendas, muito provavelmente o problema não está no tráfego e sim no seu cardápio, o que eu vou mostrar agora. Dentro do cardápio, eu analiso 6 etapas na jornada de compra dos nossos clientes. A primeira dela é a taxa de carregamento. Não adianta nada a gente gerar bons números de cliques se poucas pessoas estiverem chegando no nosso cardápio. É uma taxa que a gente chama de Connect Rate e hoje em dia é muito fácil de medir. Dentro do gerenciador já tem essa métrica nativa, então é só colocar lá para você ver
das pessoas que estão clicando no seu link, quantos por cento está chegando no seu cardápio. Se essa taxa estiver muito baixa, é porque no geral o seu cardápio está demorando muito para carregar. E o motivo disso pode ser fotos com resolução muito alta, número de fotos, quantidade de fotos e número de produtos, quantidade de produtos, que faz com que demore muito para carregar, que ele tenha mais arquivos, tenha mais códigos ali para carregar e faz com que o seu cardápio demore mais para carregar. E nesse meio tempo entre clique e aquele carregamento, bastante pessoas acabam desistindo. Então essa taxa de visualização é um número muito importante para você levar em conta, que, vamos supor, tá tendo 1000 cliques e tá chegando 200 pessoas, as outras 800 pessoas, ou seja, 80% do seu investimento tá ficando no meio do processo. Você não está vendendo para elas, você não está fazendo com que essa pessoa chegue no cardápio para a gente conseguir perseguir ela com remarketing. Você está literalmente desperdiçando 80% do seu investimento. Então toma muito cuidado com esse número. A segunda etapa que eu analiso é de visualização do produto. Então a pessoa clicou no seu link, chegou no cardápio e quando a pessoa clica em um dos produtos, a gente contabiliza essa visualização do produto, visualização de página. E por que que as pessoas não clicam no produto para visualizar? Muitas vezes porque a foto está ruim, porque o nome está ruim, porque a descrição está ruim ou porque a ordem do cardápio está ruim. A pessoa clicou no anúncio de hambúrguer, chega lá, tá um milkshake, tá uma coca, tá uma bebida, tá uma entrada, coisas que não tem a ver com o que ela viu no anúncio. Ela acaba quebrando a expectativa e ela acaba desistindo de ver o restante da página. Ela simplesmente sai da página e você perde a venda. E nessa etapa da visualização do produto entra também a questão do preço em relação ao produto. Então, se a pessoa vê que o custo-benefício, na opinião dela, não vale a pena, dificilmente ela vai clicar. Se for um produto com alto ticket, mas que entrega bastante coisa, que é um combo para 2, 3, 4 pessoas, o valor em si não seria o problema. O problema é o custo-benefício que a pessoa vai enxergar naquele produto em relação ao preço. A terceira etapa que a gente analisa é da adição ao carrinho. Então imagine que ela clicou no seu produto e vai abrir aquela página que a gente chama de segunda tela. Quando a pessoa clica no seu produto, vai para aquela página onde oferece adicional, onde a descrição fica maior, onde até a sua foto do produto fica maior, e ali ela decide se adiciona ou não no carrinho. E nessa etapa você acaba perdendo muitas vendas por conta de descrições ruins. Então a pessoa não tinha lido a descrição, mas quando clica ali e vê ali que tá tudo confuso, ou que a descrição está com erro de gramática, a descrição não tem padrão, não usa ponto e vírgula, enfim. Coisas bobas fazem com que você perca a sua venda. E outra coisa que faz com que a pessoa não adicione ao carrinho é você colocar adicionais demais, perguntas obrigatórias demais, e também você colocar esses adicionais de forma meio aleatória, meio genérica. O que a gente vê muito aqui e fala bastante é a hamburgueria que oferece bacon em adicional e um hambúrguer vegano. Isso é praticamente uma ofensa para quem é vegano. A pessoa tá ali para comprar um lanche vegano e você oferece um bacon de adicional. Isso aí é praticamente uma ofensa para a pessoa vai acabar desistindo, ela não vai querer. E outro ponto que às vezes não é tão extremo é quando você oferece salada, tomate, ovo frito, cuscuz, farofa de banana, farofa de bacon. Você oferece um monte de coisa, sendo que no seu cardápio já tem opções variadas de produtos e você faz com que a pessoa sinta em dúvida, que você faz com que a pessoa pense que aquele lanche por si só não é completo e por isso que o estabelecimento está oferecendo tanto adicionais. Então, para melhorar essa etapa de adição ao carrinho, você precisa deixar a segunda página o mais enxuto possível. Quando eu digo enxuto, é com poucas opções. Eu prefiro nem oferecer tanto adicional, eu prefiro oferecer cross-sell do que upsell, que é você oferecer batata e coca para acompanhar hambúrguer, ao invés de ficar oferecendo mais uma carne, mais cheddar, alface, tomate, pepino, picles, e você colocar o mínimo de perguntas obrigatórias o possível.
Perguntas obrigatórias são aquelas que o seu cliente precisa clicar, é obrigatório ela clicar para ela conseguir ir para a próxima etapa. Então diminua o número de adicional, você personaliza o adicional para cada produto e diminui essas perguntas obrigatórias dentro do seu cardápio, dentro da sua segunda tela. E a quarta etapa que a gente analisa é a parte do checkout. Dentro do gerenciador vai aparecer como Initiate Checkout, que é quando a pessoa adiciona o carrinho e começa a preencher os dados de compra. Nessa etapa você precisa levar ao pé da letra aquela frase que diz menos é mais. Menos dados que você pede é mais conversão e menos ponto de referência que você fica pedindo obrigatoriamente é mais conversão. Tá? E nessa parte também você perde muitas vendas quando você não disponibiliza formas de pagamento. Pagamento na entrega com cartão, com dinheiro, às vezes até vale alimentação, vale refeição. Isso se possível, né? Claro. Mas quanto mais formas de pagamento você disponibilizar, maior a chance da pessoa querer continuar com a compra. E nessa etapa também é onde a pessoa vai analisar quanto ficou ali no final das contas e quanto ela vai pagar de frete. Então, frete grátis, meu amigo, é praticamente uma obrigação você precificar o seu frete dentro do seu produto para que você consiga oferecer frete grátis. Lembrando, frete grátis nunca é de graça. Ou o seu cliente paga ou você paga. Eu prefiro que o cliente pague, só que de uma forma que ele não saiba que ele está pagando pelo frete. Então, ao invés de oferecer por R$30 mais 5 de frete, eu ofereço por 35 frete grátis. Essa é a cultura do Brasil, essa é a média do mercado e isso é o que funciona aqui no Brasil. Eu digo que é mais fácil você trabalhar com o que já funciona, você nadar a favor da maré, do que você querer ser o diferente, do que você querer fazer algo que ninguém faz porque não dá certo. E por último, mas não importante, eu diria por último e o mais importante, é a etapa da compra. De fato, a pessoa comprou. Tá, mas se a pessoa já comprou, o que dá para analisar? A gente consegue analisar aqui o ticket dessas compras, o ticket médio. A gente consegue analisar com outras ferramentas a frequência com que essa pessoa compra. E a gente consegue analisar quantas pessoas são novas e quantas pessoas são recorrentes. Esses números são muito importantes para a gente fazer aquele RFV, que é recência, valor e frequência, para a gente analisar quantas vendas a gente precisa fazer, quantos clientes novos a gente precisa trazer para bater aquela meta no final do mês. Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, sobre recorrência, sobre como bater meta, comenta aqui, de repente até sobre como precificar o frete grátis. Comenta aqui que eu faço esse vídeo para vocês com todo carinho, para que você consiga de fato evoluir, que você consiga melhorar seus resultados aí com o tráfego pago do seu delivery. Então o vídeo vai ficando por aqui. Tinha bastante métricas, bastante coisas que eu passei nesse vídeo, então volta lá e assiste, analisa cada etapa do seu negócio e aplica o que eu falo aqui, porque eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar o seu resultado, seja você fazendo o seu tráfego ou você conversando com o seu gestor de tráfego para analisar essas métricas e melhorar o seu cardápio principalmente. Como eu disse, o tráfego pago por si só, ele só vai gerar clique. Então, se você está pagando um gestor de tráfego, o trabalho dele praticamente é gerar cliques. Então, se ele está gerando cliques, ele está fazendo o trabalho dele. A diferença dele para uma agência como a nossa é que a gente faz a gestão de tráfego e também a gestão de performance. Se o teu gestor de tráfego não faz a gestão de performance, ele faz só a gestão de tráfego, você como dono do negócio, você como proprietário do seu delivery, você vai precisar ou fazer essa gestão de performance ou contratar alguém que faça isso para você. Ficou claro? Então vou ficando nessa. Se tiver alguma dúvida ou se tiver algum conteúdo que você queira ver aqui, comenta aqui para eu saber. Eu vou estar lendo todos os comentários. Eu e a minha equipe, a gente lê em conjunto todos os comentários e vamos levar em conta a sua sugestão, até porque o canal é pequeno ainda, então se você comentar, a chance da gente gravar esse conteúdo é muito grande. Então vai lá e comenta, não vai perder nada. E é isso, sucesso para você
e até o próximo vídeo.